Olá, dou as boas-vindas a você, então, que participa do programa Conversando com Ezequiel Schacht. Como havia anunciado na semana passada, quando eu estava aqui com o Mike Kohenborger, falei da possibilidade de nós trazermos um tema ansiedade e depressão. Esse tema lhe interessa? Então vamos a algumas opiniões sobre depressão. E o pessoal diz assim: deixa de besteira, olha para a tua vida. Tu tem tudo, nossa, tu tem saúde, tu tem família, tu tem trabalho, tu tá bem de vida. Por que tu tá te bobeando? Essa é a palavra que dizem, né? E isso vai e vai. Eu tive um momento em que eu passei por uma crise muito grande, sim, eu também, terapeuta, pastor, também tive. Houveram várias situações, separação, antes disso a depressão. Aí meu filho se acidenta, quase morre, aí meu pai volta ao câncer aos 86 anos de idade, viveu até 88, aí eu resolvo abandonar a comunidade na qual eu trabalhava, e aí eu postei, depois de um tempo, tive que buscar ajuda, tive que tomar remédios também, e houveram várias opiniões. Eu fiz um texto no Facebook, nesse texto eu coloquei sobre a depressão que eu tinha vencido. A maioria do pessoal leu as primeiras frases e deram as condolências, quase, meus sentimentos para mim. E a que mais me doeu foi um bispo de uma igreja de Novo Hamburgo, onde ele disse assim: falta de fé, falta de Deus na vida. Será? Será que é assim que falta de Deus, então eu tenho depressão, eu estou com falta de Deus? Talvez sim, talvez não. Talvez tenha contribuição, sim, porque a fé faz parte da cura, mas dá para ir mais adiante. Então, por que o padre Marcelo Rossi teve que ter acompanhamento, não sei se tem até hoje, porque havia risco de suicídio? Porque o padre Fábio de Mello, que fala coisas maravilhosas, também passou pela experiência e ele fala abertamente sobre isso. Quer dizer, religiosos não podem ter crises também? Se fosse por esse lado, médicos não poderiam morrer de doenças, né? Não poderiam adquirir um câncer, não poderiam ter nada, mas médicos também são seres humanos. E assim, em qualquer área da vida, em qualquer profissão, sempre há os reveses, né? Sempre há alguma coisa que pode acontecer, porque também pode ser químico a questão, né? E muitas vezes é químico, não sei o que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, mas o que importa se é um desequilíbrio físico, né, em questão de substâncias químicas, ou se de repente é algum aspecto emocional que desencadeia um fator psicossomático. Bom, eu não sou especialista nisso aí, mas eu posso dar a minha opinião e, por favor, se eu falar alguma besteira, contate comigo disso e eu me retrato. Mas vamos falar sobre a questão da religiosa, a questão de falta de fé. Eu escrevi o 5º livro, né? O 5º livro é Depressão e Cura, e nela eu trato algumas coisas. Esse livro vai ser um e-book, tá nos finalmente aí para ser lançado. E nela eu pego a Bíblia e pego alguns textos bíblicos. E aí tem um livro muito pequeno no Antigo Testamento, né? Logo depois da metade, depois de Salmos, tem o livro de Jonas. Jonas é um profeta que foi convocado por Deus para ir falar numa cidade chamada Nínive. Lá o pessoal estava vivendo sem Deus, estavam seguindo outros deuses, estavam fazendo barbaridades, a questão da exploração, da imoralidade era tão grande, e o Jonas foi convocado. O que o Jonas faz? Ele disse: não é para mim. E o Jonas pega o primeiro navio e se manda. E lá há um temporal, e nessa novela, bonita novela, essa é a história do Jonas, ele é jogado no mar pelos marinheiros para que todo mundo não seja morto, ou vem um grande peixe, não se diz qual é, e engole o Jonas, e depois de uns dias cospe o Jonas lá na praia perto de Nínive. O Jonas não tinha outra opção, foi lá, pregou em Nínive, e o pessoal se arrependeu. O Jonas, ao invés de ficar contente com a sua pregação e que o pessoal voltou para Deus e se salvou milhares de pessoas, o Jonas entra em depressão e ele fica muito triste e ele quer morrer. Ele senta embaixo de um toldo e
e quer morrer até Deus vir falar com ele, mas tu não fica alegre com essa questão? Então a Bíblia não vai falar em depressão, porque essa palavra não existia, ela é uma palavra moderna, mas está lá grande tristeza, que é outro exemplo. Por exemplo, o rei Davi. O rei Davi tinha tudo, né? Ele tinha um harém de mulheres, mas ele se encanta com a Batseba, que era esposa do general dele. Ele tem um caso com essa Batseba, e aí ele manda o general ir na frente de batalha para mostrar que ele estava vencendo, que era o rei Davi. Claro que o general foi morto. E aí o bebê, a Batseba, tem um aborto, e vem o profeta Natan e acusa o Davi, diz: olha o que tu fez. E o Davi se arrepende, fica muito entristecido, e era costume se cobrir com saco de estopa e se cobrir com cinzas, e o Davi está em tremenda tristeza. Como se chama isso? Tremenda tristeza, extrema tristeza. Em alemão, os antigos aqui, também por aqui, eles chamavam de Gemütskrankheit, né? Era uma doença de uma profunda tristeza. Bom, a história do Davi, ele se arrepende, depois nasce Salomão com a Batseba e etc., vem a ser o seu sucessor. Mas tem outros exemplos. Por exemplo, do Davi, eu estou com uma colinha, 2 Samuel 2, ali tem a história. Mas tem um profeta anterior a Davi, na época ainda que não tinha o reinado em Israel, onde tinha um grande profeta, Elias. Esse profeta é muito importante, porque o pessoal vai dizer que quando João Batista está anunciando Jesus, que era o Elias que voltou para anunciar o reino de Deus. Pois é, o Elias, um grande profeta, talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele teve uma briga muito grande, ele tinha que lutar com o rei Acabe, lutar no sentido de profetizar, que era outro, tinha casado com a esposa dele era Jezabel, terrível a mulher, que colocava outros cultos que não eram de Deus, e havia imoralidade, etc., e principalmente uma questão de exploração das outras pessoas. A Jezabel se encanta com uma propriedade, quer tirar a propriedade para eles de qualquer jeito, e o Elias tem que anunciar. Há uma grande seca, e nessa história da grande seca, a Jezabel manda os profetas dela e o Elias tira sarro dos caras. Lá pelas tantas há um fim tenebroso, porque o Elias vai decolar os 100 profetas do Baal. Com isso, a Jezabel quer matar o Elias e ele tem que fugir. Também o Elias se entristece profundamente e fica querendo morrer também. Parecido com o Jonas, né? com a outra história. E, quer dizer, na Bíblia também tem isso aí. Eu li, um amigo meu emprestou os tomos, tem uma série de livros chamado Operação Cavalo de Troia. É uma ficção científica em que constrói uma nave do tempo, e o pessoal volta para os tempos bíblicos e começa a descrever. São 14, 15 livros, nem lembro, eu li até o 12 ou 13, são pequenos tomos assim. Se não me engano, no 9, ele começa a descrever Jesus. A gente coloca de uma maneira muito bonita a morte de Jesus, porque ele veio, ele morreu para nos salvar. Sim, e como é que foi para Jesus? Foi uma beleza, né? Acho que Jesus não teve angústia, não teve uma profunda tristeza. Depois desse livro, Operação Cavalo de Troia, eu comecei a ler os textos que eles indicavam e comecei a perceber detalhes que eu nunca tinha percebido. Uma coisa de fora, de repente tu percebe, poxa vida, a Bíblia traz essas histórias. E lá no Getsemane, antes de Jesus ser entregue aos soldados, então, ser levado lá para ser torturado, Jesus passa por um profundo estresse. Ele tem uma angústia muito grande, ele está sofrendo por demais. E lá, então, ele chega a suar suor de sangue. E é comprovado cientificamente que isso pode acontecer. Bom, o que a medicina fala sobre depressão, né? Eu tenho lido muito, há várias deficiências de elementos químicos, de substâncias químicas. Uma delas, a principal, a serotonina. E aí vem de um profundo estresse e vai haver também, junto com isso, problemas digestivos. Deixa eu ler aqui.
vai haver falta de ânimo, distúrbios do sono, a pessoa não dorme ou ela dorme demais. Existem mais coisas que hoje em dia estão provocando depressão, quer dizer, isso não tenho como comprovar, mas há uma síndrome de jovens que estão se suicidando porque não conseguem aquele sucesso que lhes é prometido. O que fazem jovens hoje? Vão num shopping, tiram fotos de carros, vão onde tem um monte de carros, não entram dentro, mas tiram fotos. Se eu consigo, você também consegue. E o carro nem é dele. E consegue 1 milhão de visualizações. Se a gente olha no Face, olha nos programas que a gente tem, aplicativos, aliás, tem pessoal ostentando uma vida que não é. Então, de repente, outras pessoas que acessam esse conteúdo acham, como é que ele consegue e eu não consigo, motivo de depressão. Mas uma questão que está acontecendo desde 1913, se não me engano, o pessoal percebeu nas fábricas que o pessoal tinha alguma coisa que estava acontecendo, um estresse muito profundo e ficavam doentes. Depois, em 1940 e tantos, o pessoal percebeu e chamaram de burnout, onde é uma extrema fadiga em jatos, em motores. Com o tempo, o pessoal começou a fazer estudos, 1970, 80, 90, que as pessoas também tinham esse tal de burnout, um profundo estresse, e que acaba afetando fisicamente e as pessoas ficam muito doentes. E eu até cito algumas coisas, trocando os óculos novamente, muitas vezes por excesso de trabalho. Nós temos excesso de trabalho, não conseguimos mais descansar, nos sentimos sobrecarregados, burnout. E as pessoas às vezes chegam a morrer, não tem causa. A causa é um excesso de esforço físico. Então tem várias coisas que podem acontecer, por exemplo, dores no corpo, pensamentos de perseguição, principalmente no trabalho, erros no trabalho, coisas que se fazia com tranquilidade e de repente não se consegue fazer mais, uma tendência ao uso de drogas ilícitas ou remédios mesmo, e tendência a alcoolismo e de repente as pessoas vão em direção a suicídio. Então, depressão é um assunto muito complexo, Alguns dizem que vem depois da ansiedade, Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, eu sou especialista em Bíblia, eu sou especialista em gente, eu sou especialista em programação neurolinguística, eu posso dar a minha opinião, e, por favor, eu gostaria de provocar discussão, ou pelo menos reflexão a respeito do assunto, porque o assunto é muito grave e, como é químico, precisa buscar ajuda de cara, precisa se fazer isso. De um jeito ou do outro, busque ajuda, porque a coisa é mais séria do que a gente pensa. No próximo bloco, vamos falar sobre depressão sob a luz aí da programação neurolinguística. Fica com a gente.